conforme nós havíamos falado, essa medição ela é feita por meio de um transferidor. Esse transferidor, nós temos que saber utilizá-lo. Como é que se faz a utilização do transferidor? Para medir um ângulo dado, nós devemos posicionar esse transferidor de forma que nós estejamos no centro, né? No centro, bem no vértice. E aí nós vamos fazer a medição. Nós temos aqui, por exemplo, esse ponto O, nós colocamos no meio. Você verifica que aqui eu tenho um segmento de reta. Nós temos a semi-reta que vai do ponto O. E ela está aqui começando do começo. A abertura dele está no 0 grau. Aí você vai, olha, se ela está no 0 grau e ela está com essa abertura aqui, então nós vamos verificar que nós temos aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então essa abertura aqui está sendo uma abertura equivalente a 60 graus. Então aqui essa aberturazinha nós já medimos. Olha, essa abertura que foi feita aqui, ela representa 60 graus. Então é assim que nós iremos fazer, certo? Então nós poderíamos dizer que esta semi-reta A e esta semi-reta B que foram colocadas aqui, elas, quando nós olhamos para o vértice dela O e verificamos a abertura que elas duas estão projetando, nós vemos que é uma abertura equivalente a 60 graus, conforme o transferidor está nos dizendo, ok? A classificação dos ângulos, pessoal. Cada tipo de ângulo ele vai ter uma classificação. Como é que nós classificamos? Olha, um ângulo que ele é nulo, né? Ele não tem abertura nenhuma. Ele é chamado de ângulo nulo, tá bom? Quando você não tem semi-retas que caracterizam o encontro e fazem um vértice. Quando isso não acontecer, quando nós tivermos uma situação dessa, nós dizemos que o ângulo é nulo, porque não tem volta nenhuma e não tem o encontro de semi-retas propiciando este ângulo. Mas quando é que um ângulo é agudo? Pessoal, o ângulo é agudo, suponhamos que eu tenho aqui uma origem O, que é a origenzinha, tá aqui, eu vou até passar para vocês saberem. E desta origem O, está saindo uma semi-reta nesta direção. Aqui é a semi-reta, eu vou dizer que é a semi-reta N, né? Tá aqui ela. Semi-reta ON e a semi-reta OM. Essa abertura que está sendo feita, ela está formando um grau, né? Ela está aqui caracterizando um determinado grau. Que grau seria esse? E aí eu estou pintando aqui só para você saber. No caso seria 10, 20, 30. Então aqui seria um ângulo de 30 graus. Todo ângulo, pessoal, por favor, decore, aprenda, dê um jeitinho aí de não esquecer disso. Esse é um ângulo de 30 graus, só botando para vocês saberem, né? Um transferidorzinho. Todo ângulo que for menor do que 90 graus, a abertura dele, ele é chamado de ângulo agudo, ó, certo? Todo ângulo que tenha abertura menor do que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. E quando é que é um ângulo reto? O ângulo reto é o mais conhecido, é o ângulo que vocês veem rotineiramente. Inclusive, ele é colocado assim nas atividades e nos livros, ele aparece dessa forma. O ângulo reto ele é um ângulo igual a 90 graus. É um ângulo que representa 1/4 de uma volta completa. É como se você tivesse lá na sua casa, você dá uma volta completa. Você sabe que a visualização humana é de 180 graus, mas se você dá uma volta completa, né, numa circunferência, então 90 graus representa 1/4 dela. Mas de momento só aprenda isso. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus, porque é o ângulo que está definido, né, no nosso transferidorzinho. Como nós temos 10, 20, 30, você vai fazer vai até o 90, tá bom? Então esse é o ângulo de 90 graus. É o ângulo que representa a metade, né? 1/4 de uma volta completa e a metade de 180, que é justamente a visualização humana, tá bom? Então, aprenda isso aí. O próximo ângulo que nós vamos ver é o ângulo obtuso. O que seria esse ângulo obtuso, professor? Pessoal, esse nome obtuso, né? Só para ficar claro. Ele diz respeito a quando você tiver um ângulo que seja maior do que 90 graus. Lá no ângulo anterior, você nota que ele era um ângulo de 90 graus, que era um ângulo onde eu estou passando o tracejadozinho aqui para você ver. Era um ângulo que tinha, né? Tinha aqui o 90 como referência no transferidor. Já esse aqui você nota que esta semi-reta OR e esta semi-reta OS, elas estão meio que abertas. Então, como elas estão abertas, elas estão formando um ângulo maior do que 90 graus. Então, quando esse ângulo for maior do que 90 graus, nós dizemos que ele é um ângulo obtuso, tá ok? Então, este é um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90 graus. Pessoal, e quando é que nós dizemos que um ângulo é um ângulo raso, certo? Pessoal, as definições são muitas, eu sei que muita gente deve dizer, professor, é muita coisinha, é muita definição, mas é importante. Um ângulo raso é um ângulo que também é conhecido como ângulo meia volta, que é o que eu tinha falado para vocês, né? Que
que nós temos a definição de que uma volta completa representa 360 graus e meia volta é 180, que é justamente isso. É nós entendermos que se eu pegar uma semi-reta saindo da origem, tá ok? Com esta abertura. Que abertura é essa, professor? Essa abertura toda aqui, ó, que eu estou passando aqui, certo? É como se eu saísse aqui uma semi-reta saindo de O e indo para essa direção, que é essa aqui que eu estou fazendo para vocês visualizarem, tá bom? E esta outra semi-reta saindo da origem e indo aqui na direção contrária também, que é a semi-reta OK. Quando isso acontece, nós notamos que aqui nós temos um ângulo de 180 graus, tá bom? Este ângulo de 180 graus, ele é chamado de ângulo raso. Toda vida que nós tivermos um ângulo de 180 graus, nós podemos também chamá-lo de ângulo raso, que é o ângulo da meia volta, ou para quem preferir, o ângulo raso. O ângulo de uma volta também, nós temos aí... Professor, o ângulo de uma volta? No transferidor, pessoal, se eu dou uma volta completa, como eu tinha dito para vocês, imagine que você é um ser humano, tá aqui, tá bem aqui, você, vermelhinho, e aí tá tendo um show aqui na frente, tá tendo aqui um palco bonitinho, e aí o cantor tá aqui fazendo o showzinho dele. Você, humano que é, a sua visão, ela tá para frente aqui. Então, se você quiser olhar para alguém do lado, a sua visão vai ser essa aqui. Vai ser esta aqui. Você vai olhar até aqui do lado, que você não vai quebrar o pescoço para olhar. E assim você também vai olhar para o lado aqui, né? E vai ter essa visualização. A sua visualização humana, ela é uma visualização de 180 graus. Então, nós dizemos que a visualização humana, ela é uma visualização que caracteriza um ângulo raso. Por quê? Porque é um ângulo de 180 graus. No entanto, você está com curiosidade de saber quem é que está lá atrás, saber como é que está o show, aí você vai se vir aqui para o outro lado. Quando você se vira, você tem mais 180 graus para cá. Então, como você tem mais 180 graus para esse lado direito aqui, é só você entender que a soma de 180 graus mais 180 graus, que é o que nós chamamos de ângulo de uma volta, que é que você fazer a cobertura de tudo que está na frente e o que está atrás, né? É um ângulo que nós chamamos de ângulo de uma volta, que caracteriza o 360 graus. Embora tenha algumas pessoas aí que tenham olho nas costas, né? Consigam ver tudo que está ao seu redor e ainda que está atrás. E aí, assim, nós temos uma oficinazinha para fazer, como é que nós faríamos, né? Mas eu não vou passar essa atividade hoje. É interessante saber que até agora nós compreendemos o conceito de ângulo, né? Classificação, como é que constrói. E vou deixar como atividade para vocês, pessoal, alguns encaminhamentos aí que vocês vão fazer ao longo da aula e tá aí na orientação de aula, tá ok?